Pedro Monenberg de volta. Olha, Pedro, independente aí do silêncio do presidente Jair Bolsonaro, o que eu me questionei muito hoje é quais as fontes de informação desses manifestantes, o que esses caminhoneiros estão realmente reivindicando, quem são os líderes deste movimento. Eu gostaria também de entender justamente o que levou esse movimento, que não aconteceu nem com o aumento do diesel usado pelos próprios caminhoneiros. Foi, claro, um movimento expressivo a nível de Brasil, um país tão grande, continental, com tantas questões, um país dividido e que, claro, precisa ser unido principalmente pela classe política. E nós não estamos falando aqui de PT, de PL, do presidente Jair Bolsonaro ou do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Estamos falando a nível de nação. Pedro, eu gostaria de saber como é que anda a movimentação agora à noite, o que a Polícia Rodoviária Federal já confirmou. Olha, Elias, de fato são manifestações antidemocráticas e muitas vezes com um tom golpista, que pedem golpe, intervenção militar, de fato algo bastante grave que precisa ser colocado. E são manifestações que trazem problema em todo o país. Elias, segundo informações publicadas agora há pouco pela Polícia Rodoviária Federal, são pelo menos 180 bloqueios em todo o Brasil, rodovias que estão bloqueadas ou totalmente ou parcialmente nesse momento e que trazem, claro, muito trânsito, muito acúmulo de veículos e, consequentemente, também problemas em vários aspectos no abastecimento e em outras situações que a gente vai detalhar também nessa nossa conversa. Para a gente trazer um pouco melhor esses dados, alguns estados são mais afetados que outros. Santa Catarina é hoje onde nós temos o maior número de bloqueios, são 39 neste momento, conforme informações da PRF. Logo na sequência, temos o estado de Mato Grosso e também o estado do Pará, com 23 bloqueios cada, e Roraima tem 16 intervenções, 16 manifestações que fazem esses bloqueios nessas rodovias. A Polícia Rodoviária Federal nos informou agora há pouco que já desfez, ou seja, já liberou 392 pistas ou trechos de pistas onde havia manifestação desses integrantes, desses bolsonaristas que fazem esse bloqueio no país, em todo o Brasil, desde o resultado das urnas, especialmente desde ontem para hoje, foi quando a gente teve a intensificação dessas pessoas que basicamente não aceitam o resultado de uma eleição democrática, de uma eleição limpa que aconteceu nos rigores da lei. Olha, Elias, isso já tem causado diversos transtornos no país, inclusive em hospitais. Pessoas que não conseguem chegar aos hospitais para fazer os tratamentos necessários. Ao mesmo tempo, hoje nós tivemos uma carga com ovos que iria ao Instituto Butantan para que fossem feitas vacinas contra a influenza. Essa carga ficou por mais de 10 horas parada e isso atrasou a produção dessas vacinas. Ao mesmo tempo, temos dificuldade de abastecimento nas ceasas com os produtores rurais. Isso, é claro, ainda não tem gerado desabastecimento porque as ceasas têm um grande estoque, mas até o final da semana pode ser motivo de problema. Da mesma forma, os combustíveis, que também tem estoque nos postos, mas que se continuar dessa forma pode trazer impactos para o cidadão. Ou seja, são manifestações de fato que têm gerado transtornos. O ministro Alexandre de Moraes determinou hoje que as polícias estaduais, as polícias militares também atuem para a liberação dessas vias. Então as polícias já têm atuado pelo menos aí mais de 10 estados, mais de 15 estados na verdade. Aqui no Sudeste, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro já estão empenhando agentes para fazer essa liberação. E o que a gente pede, Elias, é bom senso, é calma nesse momento. Um presidente foi democraticamente eleito. E o que a gente precisa agora é de paz, é de pacificação, é de bom senso, que as pessoas coloquem-se no lugar dessas pessoas que estão há mais de 12 horas paradas, coloquem-se no lugar das pessoas que precisam trabalhar e que respeitem também os ritos democráticos. Isso é fundamental para o prosseguimento de um país, de um Brasil pacificado e que possa resolver os graves problemas que tem, como fome, como economia, desemprego, desmatamento. São desafios muito importantes para esses próximos meses e que precisam, de fato, de uma união. Elias.
Sem dúvidas, Pedro, um assunto que preocupa não somente o Brasil, como todo mundo. Ver esse tipo de mobilização sem nenhuma legitimidade, como você bem afirmou, nem o próprio presidente Jair Bolsonaro, que hoje se manifestou, foi favorável a esse tipo de bloqueio. Ele mesmo, durante os últimos 4 anos de governo, bateu incisivamente nessa tecla de diálogo com os caminhoneiros, que são categorias, claro, uma categoria importantíssima para o nosso país, que fazem aí todo o transporte de cargas. Se você aí na sua casa recebe aí a alimentação, combustível, enfim, são tantas as questões que precisamos sim dos caminhoneiros. E vem um ponto, não é? Como é que a população também vai conseguir apoiar alguma manifestação que não seja legítima, como esta, por exemplo, se a própria população também está sendo prejudicada, se o país como um todo está sendo realmente vítima de uma situação que não precisava existir caso houvesse o respeito ao resultado das eleições. Pedro, obrigado pelas informações.